Olá, graça e paz. Dando continuidade aos nossos pequenos textos, grandes verdades, no livro de Gálatas, no capítulo de número 6, os versos de 2 a 5, diz assim: levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os seus próprios atos e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar os seus próprios fardos. No verso 9, e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. O apóstolo Paulo, ele nos fala para vivermos uma vida de cooperação, uma vida de estarmos sempre ajudando o próximo a carregar o seu fardo. Os nossos fardos, a nossa vida, às vezes ela se torna muito pesada. Por isso, precisamos de ajuda. Por isso, precisamos de alguém que nos ajude a caminhar. E mais, nós precisamos ajudar os outros a caminharem. E quando o fardo deles estiver pesado, quando a vida deles estiver difícil, nós devemos ajudá-los. E assim nós cumprimos a lei de Cristo. E algo que é essencial é nunca nos considerarmos aquilo que não somos. Muitas vezes as pessoas elas têm um filtro diferenciado. Quando ela olha para os outros, ela vê problemas. Quando ela olha para si, ela só acha virtudes. Todo ser humano tem virtudes e tem defeitos. Todo ser humano ele tem as suas dificuldades e nós devemos entender isso. Por isso, ao invés de ficar julgando os outros e achar que somos superiores aos outros, nós não somos. Nós somos iguais. Às vezes estamos numa situação um pouco melhor, mas não somos superiores a ninguém. E ele diz o seguinte: olha, examine-se a si mesmo e lembre-se disso. Você vai ter que carregar a sua carga, mas não se compare a ninguém. O pior da vida é quando nós nos comparamos. É quando nós começamos a nos comparar com os outros. Isso é ruim, porque a pessoa que se compara, ela nunca é feliz. Porque sempre vai ter alguém que está melhor do que você, alguém que é melhor do que você. Por isso, lembre-se disso, você é único. Único, você é único. Deus nos fez único. Nós temos apenas... Não existem duas impressões digitais iguais, não existem duas íris iguais, não existem dois timbres de voz iguais. Podem ser até parecidos, mas iguais não, porque Deus nos fez único. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus com molde único. Cada um é cada um. Podemos ter um DNA que tem aí, 98% parecido com todos os outros, mas existe 2% que é diferente. E sem contar que existem muitas marcas que são únicas, por isso não é bom e nem é necessário nos compararmos com ninguém. E Paulo nos diz para não nos cansarmos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Às vezes a gente vai fazer o bem e a gente vai demorar a colher, mas um dia nós vamos colher. É a lei de Deus, nunca falha. E, portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. O bem deve ser feito a todos e nunca devemos nos esquecer dos da família da fé. Algumas pessoas só cuidam dos de casa e esquecem dos de fora. Outros cuidam dos de fora e julgam os de casa. Não, nós precisamos ter esse cuidado para com todos. Que Deus nos abençoe. Amanhã, Renato estará com vocês. Eu volto na quarta-feira, se Deus quiser. Um abraço, até lá, fique em paz.